Shalom para todos nós. Me perguntaram o que eu faço. Já frequentei terreiros, já fui em lugares, centros de ocultismo, já mexi com essas forças. O que eu tenho que fazer? Na verdade, essa pergunta já me chegou de várias pessoas diferentes, de várias formas diferentes. Eu quero começar a tratar do tema contando um caso de uma pessoa que eu conheci e ela me disse que uma vez ela estava na casa dela e ela sentiu uma faca penetrando nas costas dela. E ela sentiu o sangue derramando, ela caiu no chão, começou a bater, perdeu o controle, como se estivesse possuída, começou a bater a cabeça dela no chão, ela desmaiou. Quando ela acordou, o pai dela disse para ela, eu sei o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. O que aconteceu? Ele explicou. Ele era uma pessoa que fazia mexer com essas coisas, e ele tinha feito um trabalho contra uma pessoa exatamente. Essas eram as consequências do trabalho que ele fez. Uma vez que não pegou na pessoa que ele lançou o trabalho, o que aconteceu? Retornou para a casa dele e recaiu no filho dele. Foi o que aconteceu. Assim, a própria pessoa me contou o que aconteceu. Teve um caso que eu trouxe, que eu conheci também pessoalmente, que eu trouxe no livro do Místico 1, Não Brinque com Fogo. Lá eu conto o caso de um amigo que fez contra outro um trabalho que mexeu com essas coisas, e esse amigo recaiu sobre ele um problema de pele que ninguém conseguia curar ele. Até que ele chegou num rabino que instruiu ele a botar tefilin, fazer chamar Israel, comer kasher, cumprir Shabbat. Depois de 1 2 semanas começou a melhorar e ficou totalmente bom. Depois, quando ele se encontrou com esse amigo que fez contra ele trabalho, ele viu que essa doença estava nele. Tinha começado exatamente quando saiu do alvo, que tinha pego no alvo. Quando saiu do alvo, que ele começou a se aproximar de Hashem e se desapegou dele, recaiu no amigo que fez. Vamos explicar então o que acontece aqui. Qualquer ação da pessoa, o Zohar explica que ela gera uma força, ela cria uma força. A ação da pessoa gera uma força ao ponto que no futuro todas as ações vão ser conectadas com mérito ou com demérito. Mesmo as ações que nos parecem irrelevantes, ou palavras que foram irrelevantes que falamos, vai chegar numa origem. Por que você falou isso? De onde isso veio? O que se trouxe para o mundo? Vai dar para a pessoa méritos ou deméritos. Não existe nada que é neutro no mundo. Ainda mais quando a pessoa vai procurar essas forças e ela gera uma força direcionada, uma força forte do lado da impureza. Ela é o pai dessa, ela gerou a força, ela é o pai dessa força. Mesmo que essa força temporariamente se apega no alvo que ela lançou, é dela, é o filho dela. No futuro ela vai ter que se deparar com essa relação de pai e filho para essas forças que ela criou e ela está mexendo. Se não pega em ninguém, ela volta para o papai. O papai dela, onde está o papai? E ela volta para o pai dela, para quem gerou, criou essa força. Está relacionado com uma corda que a gente não vê com nossos olhos, uma corda espiritual que liga essa pessoa a essa força. Se ela não pega na pessoa no alvo, volta para ela. No futuro, de qualquer maneira, vai voltar para ela, porque ela que mexeu com essas forças. Eu conheço também um outro caso de uma pessoa que nasceu com uma sensibilidade espiritual apurada, e ele mexia com energia, e ele não gostava de uma pessoa. Ele me contou que ele concentrou toda a força dele, pensou tudo de mal, doença, coisa ruim, concentrou toda a energia na mão dele, e foi dar a mão para a pessoa, e assim dá para a pessoa passar essa energia. Mas ele se deu mal. Porque o que aconteceu? Essa pessoa que ele não gostava estava começando um processo de se aproximar de Hashem, de Deus, e começou a usar o tzitzit, e começou a fazer, chamar Israel, recebeu o jugo de Hashem. Quando ele deu a mão para a pessoa, ele falou que ele sentiu que empurrou toda aquela coisa ruim para a pessoa, e tudo foi e voltou. Ele falou que ele sentiu que bateu no tzitzit da pessoa, e voltou para ele toda essa força, e ele ficou de cama. Depois desse acontecimento, por alguns dias, ele ficou doente. Tudo que ele desejou de mal para a pessoa voltou a ele. Uma força que ele criou, não se apegou onde ele direcionou, voltou para a pessoa que criou. A pessoa que mexeu, que foi nesses lugares, ela tem algo a fazer. O que ela pode fazer? Ela pode se desconectar disso tudo. Para isso, como exterminar com essas forças todas que ela criou, com todo esse tipo de conexão que é indesejável, ninguém quer se deparar com a realidade que ele mexeu. Quando chegar no mundo da verdade, no mundo das almas, ele vai ver toda
Eu não quero nem falar os nomes aqui, quem são os filhos que ele criou no mundo espiritual. Deus nos livre de ter esse tipo de relacionamento de pai e filho com essas coisas. Ele quer se desconectar. O que ele tem que fazer? A maneira que os sábios da Torá nos ensinam para fazer, que a Torá nos instrui, é a seguinte, é o processo de arrependimento que deve se aplicar, que primeiro é reconhecer e sentir que fez algo errado. Primeira coisa, começa com a consciência. Eu fiz algo errado, ter seu objetivo, reconhecer e sentir que fez um erro. Segundo passo, fala com Hashem, pede desculpas e faz confissão para Hashem com as tuas palavras mesmo. Só com Hashem, não para ninguém, para Hashem, para Deus diretamente. De preferência, ficar de pé, se curvar um pouco para o lado esquerdo, bater com a mão fechada no local, no peitoral, no centro, um pouco para a esquerda, local onde é a boca do coração, bater lá e falar: Hashem, eu fiz errado, eu fiz contra a tua vontade, fui procurar essas forças, eu estou arrependido. Isso é confissão. Depois pode acrescentar com as tuas palavras. Também deitado, também sentado. Depois, receber sobre si, não voltar a fazer essas coisas. Recebo sobre mim, Hashem, Deus, nunca mais eu vou procurar isso, nunca mais vou mexer com isso. Depois, o quarto passo é quando tiver alguma proposta, alguma oportunidade, alguma vontade, ops, para aqui. Como eu te falei, Hashem, eu não vou mais mexer com isso. E demonstrar para Hashem que você não só falou da boca para fora, e você vai cumprir com isso quando tiver uma prova. Separar e conectar com Hashem diretamente. Confiar em Hashem. Ele é o dono do mundo. Ele que controla todas essas forças. Não tem como sair ganhando, fazendo contra a vontade dele. É tudo uma aparência, uma ilusão que dá um cenário de prova para a gente. Como você vai ganhar fazendo coisas que a Torá fala para não fazer? Não tem como. Quando a Torá fala para não comer tais coisas ou para não mexer com tais coisas, é porque isso traz para pessoas conexões ruins. É ruim para ela. Não é que Deus fez como Deus no livro, pirraça, fala, não faz isso à toa. Tudo tem um motivo, ele sabe as forças da criação. Então a pessoa se conecta com ele. Pode pedir para ele tudo o que quiser. Tudo que for bom para a pessoa realmente vai acontecer. Tudo que a pessoa ainda tem que passar por provas e consertar. O cenário dela vai ditar para ela os consertos dela. Então, pessoal, espero que todos nós podemos ter essa conexão límpida com Hashem e ter esse relacionamento puro. E assim vai vir todas as brachot, todas as bênçãos que estão escritas na Torá, vai recair sobre nós. Tudo de bom e até a próxima.